boa tarde de novo, né? Aí, a partir de agora, gravando para a nossa aula, e hoje a gente vai falar sobre seções cônicas em coordenadas polares. Aí, depois, na sequência, eu falo lá da continuidade, lá daquela apostilazinha que a gente estava trabalhando com ela na aula passada. E vocês ficaram até com uns exercíciozinhos para fazer, né? Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou falar rapidamente aqui desses gráficos em coordenadas polares. Eu falo logo do gráfico em seções cônicas. E aí depois eu falo em coordenadas polares. Eu não sei qual que eu falo primeiro. Eu vou falar aqui em coordenadas polares. Eu acho que é melhor. Apresentar. Tá, então a gente vocês estão visualizando a tela aí? Sim. Sim, professor. Bom, aí na aula passada a gente veio até aqui, né? E aí vocês ficaram com essas atividadezinhas para fazer. Aí agora vamos aqui ver como é que ficam os gráficos em coordenadas polares. Mas aí eu vou só dar uma parte inicial aqui e ir lá para mostrar os gráficos em seções cônicas. E aí depois, mais adiante, a gente volta a falar disso. Bom, vocês sabem já como é que se desenha um gráfico em coordenada cartesiana, tá? Com x e y, você vai dando valor para a equação lá em x e vai obtendo os valores de y. Aí a gente vai ver como é que seriam os gráficos em coordenadas polares, tá? Com r e θ. Então, ó, como é que são as equações? Como cada caso de equações cartesianas tem um ponto P, está no gráfico da curva da equação cartesiana. R igual a f de θ. Se e somente se a gente conseguir escrever isso, ó, o R, e aqui nessa parte você vai ter o f do θ, o f das funções, tá? Então, o R vai ser em função dos tetas, que vai girar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, o uso de coordenadas polares, em alguns casos só, né, o uso de coordenadas polares, ela simplifica só em alguns casos as equações das curvas, né? E aí a gente tem alguns exemplos que a gente vai mostrar aqui, ó. Quando R for igual a C, o R for igual a uma constante qualquer, para qualquer valor que seja de R, você vai ter C. Então, como esse cara ele é constante, aí você vai ter um ponto C aqui. Aí, se você vai mudando os valores de C, o R vai sendo sempre constante. Esse cara é uma constante, né? Ele vai ser um valor fixo, vai ser sempre essa distância. Por ser sempre essa distância, os valores de R sempre vai ser o mesmo aí. À medida que você vai girando aqui, no sentido anti-horário, por exemplo, sempre você vai tendo os mesmos valores de C, eles não alteram. E isso poderia ser também se você girar no sentido anti-horário, tá? Girando no sentido anti-horário, os comprimentos de C sempre vai ser mantidos, tá? E aí esse R diz da distância que você está de um determinado ponto ao polo, tá? Que é o centro. E aí esse centro na origem que a gente está trabalhando. Quando isso acontece, então a gente tem que essa equação ela representa a distância do polo, né? E essa distância do ponto ao polo é igual a C.
Então, isso significa que ele representa uma circunferência, né, com um raio no centro. E esse centro aí, só lembrando que é o polo, né, que é seria o centro das coordenadas cartesianas. Bom, então, ó, veja que R tem sempre um valor fixo. Então, distância, valor fixo. Girando isso aqui, sempre com valor fixo, você tem a circunferência. No exemplo 2, você tem que o θ é igual a um θ0. Né? E aí, esse θ0, ele teria um valor fixo, ou ele pode variar, mas só com relação à questão do comprimento do arco aqui. Então, quando θ é igual a um θ fixo, aí você vai ter, por exemplo, aqui, eu tenho um eixo X, o polo, aí eu desenho um segmento de reta, uma reta. Aí o θ é esse valor aqui fixo. Tá? Aí ele não muda. Tá? Se o θ for 30 graus, ele vai ficar sempre 30 graus. Aí você pode variar o tamanho de R aqui, ó, que é essa distância daqui ao polo. Eu posso ter esse R variável, ele pode crescer aqui em qualquer direção, tanto aqui quanto na simetria dele em relação ao polo. Mas o ângulo, nesse caso, ele é um valor fixo. Tá? Então, onde θ aqui é um valor maior ou igual a zero. Ele é maior ou igual a zero porque ele vai girar aqui no sentido horário. Aí eu posso ter um ângulo de 30, 40, 50, 100, 200, sempre girando nesse sentido. Então, aqui, ângulo fixo. θ igual a θ0. Por sua vez, se o R, que é a distância de um determinado ponto, se eu botar isso aqui, aí eu colocar isso aqui como polo, como P, ou o foco. Aí vou ter valores de R. Aí o R pode ter qualquer comprimento aqui, comprimento curto, ou pode ser até zero, que estaria em cima do polo, ou pode ter outros tamanhos. Tá? Então, se o R é igual ao θ, aí você vai lembrar que o θ são ângulos. Eu posso ter um ângulo zero, posso ter um ângulo aqui, aí eu posso ter um outro ângulo, θ, e aí esse cara vai girando aqui, vai girando, e você vai tendo ângulos diferentes aí, para valores diferentes para o θ. E aí, nesse caso, a gente considera o θ maior que zero, maior ou igual a zero, porque você vai fazer ele girar no sentido anti-horário. E aí, o que é que vai acontecer? Ó? Nesse caso, os pontos que você vai tendo vai ser R igual a R, né? Porque ele vai variando o valor. Então, eu poderia ter, por exemplo, aqui, vamos pôr, como R é igual a θ, eu posso ter R com ângulo θ zero. O ângulo θ zero, aí aqui eu tenho vou pôr aqui um eixo XY. Aí o ângulo θ zero é quando ele começa aqui, ele está aqui no eixo X. Em cima do eixo X, o ângulo é 0 grau. Então, se o θ é zero, o R é zero. Aí eu posso ir para frente. Em 30 graus. Aí eu já vou ter um valor diferente ali. 30 graus é π sobre 6. Se a gente dividir o π sobre 6, vai dar quanto? Divide aí para mim.
seria o 3,1416 dividido por 6, 0,52. Aí, se eu pôr, por exemplo, R igual a 45 graus, que é o π sobre 4. Vou fazer aqui, que ali vai ficar amontoado. R e θ. Com R igual a 0, o resultado é 0. Eu estou pegando os ângulos notáveis aqui. Com R igual a π sobre 6. Esse valor a gente viu que deu 0,52. Que é um 6. Com R igual a π sobre 4. Com π sobre 4, eu estou aqui, eu passei em 30 graus. Ó. Eu vou sair daqui, que é 0. Aí eu já vou lá, em 30 graus, que é π sobre 6. Aí eu vou para 45, que é o π sobre 4. Aí eu vou para 60, que é o π sobre 3. Aí eu vou para 90, π sobre 2. E aí eu vou girando. Então, ó, em π sobre 4, aí a gente vai ter aqui 3,1416 dividido por 4. 0,78. Aí, se eu for lá em π sobre 6, π sobre 3, melhor. Aí eu vou ter 3,1416 dividido por 3. Aí vai ser 0. Não. Deu... Deixa eu ver aqui. 3,1416 dividido por 4. 0,78. 3,1416 dividido por 3. 1,04. Aí, se você pôr para π sobre 2, aí, por exemplo, vou pôr R igual a π sobre 2. Três vírgula 1416 dividido para 2. Então, vai ter 1,57. Aí vai ser em 120. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5 π sobre 2, né? Não, 5 π sobre 6. Então, a gente vai ter aqui 5 vezes 3,1416 dividido por 6. Aí vai ser 2,61. Aí você vê ó, que aqui ó, ele só vai aumentando o valor. Ó, 0, 0,57, 0,78, 0... 1,04, 1,57, 2,61. E à medida que você vai girando aqui, ele vai só aumentando os valores. E quando você fechar a curva aqui, você vai ter, por exemplo, 2π
Aí, quando você vier para cá, vai ser o 2π mais π sobre 6. Aí que vai ser 6 vezes 2, 12, mais 1, 13 π sobre 6. E com isso, os valores aqui só vão aumentando. À medida que você vai aumentando o valor do θ, o R vai aumentando. Aí, como é que você vai ter? Então, na primeira situação, se eu considero isso aqui o eixo X, com θ zero, então o R é zero, estaria bem aqui assim, ó. Com θ π sobre 6, que é um cara que está aqui, ó, π sobre 6. Aí eu teria assim, que aí seria 0,52. Né? Se eu tivesse um eixo cartesiano aqui, aí quando for π sobre 6, onde estaria o π sobre 6 aqui? Vamos ver aqui. Ó, aqui é o π sobre 6. Aí eu teria o cara aqui, por exemplo. Aí quando for π sobre 4, aí aumenta o valor aqui, que aqui era 0,52. Aí no outro vai ser 0,78. E aí, o que é que vai acontecendo nisso? À medida que você vai aumentando os valores, você vai sair daqui, ó. Aí vai tendo 0,78. Aí o cara aqui vai girando, né? Π sobre 4 vai ser 0,78. O π sobre 3 vai ser 1,04. Aí ele já vai ter aumentado o comprimento aqui. Aí isso vai girando aqui, ó. E aí ele vai fazer essa espiral que está aqui. E ele vai continuar girando, fazendo a espiral. Tá? Porque, ó, à medida que você vai tendo os ângulos aqui, eu estou colocando até o valor ali, mas ele vai sempre fazendo giro. Aí eu vou para π sobre 2, aí eu vou para 5π sobre 6. Aí vou para outros valores, e vou girando isso aqui, vai aumentando e os valores sempre vão aumentando aqui, ele vai fazer esse giro em espiral. E aqui ele tem o valor até quando ele atinge 4π. Tudo bem? Então aqui você tem, ó, que a equação geral ela é dada por isso daqui, ó, A vezes θ. E aí eu sempre considero o θ maior ou igual a zero, tá? E para os θs você vai dando esses valores, que é o θ, como ele é ângulo, ele vai sempre girar em círculo. E aí ele vai aumentando o valor. Você vai aumentando o valor do ângulo, girando sempre no sentido positivo. E à medida que você vai aumentando o valor do ângulo, obviamente vai aumentando o tamanho da distância desses caras até o polo, até aqui. Ele começa com uma distância zero, e aí vai aumentando a distância, vai ficando distante, vai sempre ficando mais distante, então significa que ele vai girar em espiral. Se o R for igual a menos θ, aí a espiral aqui vai ser no sentido contrário aqui, vai ser no sentido horário. Tudo bem?
Meninas. Sim, professor. Procedimentos para traçar os gráficos. Então, são algumas coisas que a gente precisa observar quando a gente vai construir gráfico polar. Primeiro, a gente precisa verificar se existe simetria. Se tem simetria em relação ao eixo X, que é o abscissa, se em relação a Y, que é o eixo das ordenadas, se é em relação ao polo, eu posso ter, por exemplo, se eu pegar isso aqui, se eu tiver um ângulo θ e um ângulo menos θ. Se eu levar em consideração aqui, ó, por exemplo, vou pegar isso aqui, ó, para a função cosseno, esse θ é simétrico ao menos θ. E eles significa que eles têm aqui o mesmo valor, tanto do θ quanto do menos θ. Né? Se você pegar, por exemplo, o cosseno do θ é igual a cosseno de menos θ. Isso porque eles são ditos de função par. Tá? Eles são função par porque o valor do cosseno do θ. O cosseno é esse segmentozinho aqui, ó. Então, esse tamanhozinho aqui, tanto faz com o θ positivo, você indo pelo sentido anti-horário, ou você indo pelo sentido horário. Então, tanto faz sentido horário quanto anti-horário, o valor é o mesmo. Então, seria, por exemplo, quando se tivesse cosseno de 30 ou cosseno de menos 30. Mesmo valor. Então, eles precisam ter essa igualdade e aí eles têm a simetria em relação ao eixo X para o cosseno. Por sua vez, ó, o seno, aí se eu faço a projeção aqui no eixo Y, o eixo Y é o eixo dos senos. Aí aqui você tem o θ com um valor positivo. Mas se você for aqui em menos θ, projetando aqui no eixo Y, você vai ter ele com sinal negativo. Então, o seno do θ é igual a menos seno de θ. Então, isso significa que o seno do θ não é igual ao seno do menos θ. Porque aqui eles teriam sinais diferentes. E aí, por isso, eles não são, esse aqui são simétricos, tem simetria. Para esse aqui, não tem simetria em relação ao eixo X. Mas se eu for em relação ao eixo Y, aí eu tenho aqui um ângulo θ. E aí, se eu acrescentar aqui, se eu fizer um ângulo aqui e eu descontar, fizer assim, por exemplo, ó, todo o ângulo aqui vale π. Se eu pegar o ângulo completo aqui de π e descontar esse θ, eu vou ter um ângulo aqui, assim, que é o π menos o θ. E aí, fazendo o π menos o θ, aí a gente vai ver o seguinte, ó. Se eu traçar um segmento aqui, ó, aqui assim eu tenho o seno. Então, se eu tenho um ângulo θ e um ângulo θ menos π, então o seno do θ é igual ao seno do θ menos π. Tá?
E aí você pode ver que isso é verdade se você fizer, por exemplo, ó, aplicar aquela propriedade da soma de arcos. Aí você teria seno de θ, seno de π, cosseno de θ, menos da propriedade de soma de arcos, seno de θ, cosseno de π. Ó, o seno de zero é zero, então aqui, esse aqui zera. O cosseno de π, esse daqui vale menos 1. Aí menos vezes menos dá seno de θ. Então, o seno de θ é igual ao seno de π menos θ. E aí, com isso, o seno de θ e o π menos θ, o seno tem simetria em relação ao eixo x, ao eixo y, que é o eixo das ordenadas. Mas o cosseno já não tem essa simetria, né? Porque se você projetar aqui, você tem um cosseno positivo. Se você projetar isso aqui, você vai ter um cosseno negativo. E aí, nesse caso, o cosseno do θ é diferente de cosseno de θ menos π, ou de π menos θ. Então, significa que, nesse caso, ele não tem simetria em relação ao eixo das ordenadas. E aí você pode, que aí seria esse caso aqui B, ó. O primeiro caso, ele tem simetria em relação à reta do eixo X. E aí, se o θ for zero, obviamente vai ter simetria para todo mundo, né? Ou em relação à reta igual a zero. A reta igual a zero é a reta que vai aqui, em cima do eixo X. Já em relação à reta π sobre 2, que é o π sobre 2 aqui, aí ele vai ter simetria para π menos θ. Aqui tem simetria para π ou para menos θ. Θ igual a menos θ, a simetria se dá com cosseno. Θ igual a π menos θ, se a gente troca, a simetria vai se dar com o seno. Se a gente tem um ângulo qualquer aqui e acrescenta θ, ou π mais o θ, eu estou com um ângulo aqui. Esse ângulo é θ. Se eu acrescentar π, aí o cara vem para cá, ó. Acrescentei π. Então, esse ângulo todo agora é π mais θ. Tá? E aí a simetria deles, o espelho disso daqui é em relação ao polo, em relação à origem aqui. Então, quando é menos θ, dá a simetria aqui. Quando for π menos θ, dá a simetria no eixo y. Ou em uma reta igual a π sobre 2, né? Porque aqui no eixo y você tem π sobre 2. Se for aqui em relação ao polo, como é esse caso, você acrescentou π. Então, a simetria em relação ao polo ela é equivalente a você trocar o R por menos R, né, que a gente fez na aula passada. Se você tem a distância aqui, R, aí você espelhou ela no polo. Então, para cá você vai ter menos R. E aí, quando você tem o menos R,
É claro que você vai ter que fazer aquelas substituiçõezinhas para você ficar com o cara positivo, né? E se você tem um cara aqui que está menos R, e aí você tem que ver qual é a situação dele para que esse R fique positivo. Então, para que o R fique positivo, basta que você acrescente θ ao π. Acrescente π ao θ, né? Você tem θ, colocou π mais θ. E aí você tem aqui, ó, que Rθ é igual a menos Rθ. Vai ter o mesmo valor. Esse ângulo aqui é o mesmo daqui, ó. E aí você pode fazer você faz a substituição, que se esse cara está negativo, você faz a troca, acrescentando θ mais π. Aí você considera que o R é positivo, que é a distância que você tem lá do polo. E aqui verificar se a curva passa pelo polo. A curva vai passar pelo polo, nesse caso que a gente está verificando aqui. Aí os pontos da curva variando de θ, a partir de θ igual a zero. Para esses pontos aqui da curva variando θ, aí é aquele caso que a gente comentou agora há pouco. Eu tenho, se o θ é zero, você tem um ponto aqui. Se for π sobre 3, ou π sobre 6, você vai ter um ponto aqui. Se for π sobre 6, aí você tem um ponto ali. Aí π sobre 2, 5π sobre 6, aí você vai tendo isso. Aí você vai ter a espiral. Aí, verificar a existência de pontos críticos. Como é que você verifica a questão da existência de pontos críticos? Aí, isso você já estudou nos cálculos, né? Que são os pontos de máximo ou de mínimo. É o ponto onde a função muda de sinal, tanto para máximo quanto para mínimo. Por exemplo, se você tem... Deixa eu apagar esse aqui para me dar espaço. Você vai ter, digamos que você tem uma curva assim, ó. Aí, você tem que essa curva, se você tiver aqui, que é um eixo XY, aí você tem, ó, a curva está aqui embaixo, ela atinge o menor valor aqui. Aí depois, daqui para frente, ela vai subir, ó. Veja que aqui ela está diminuindo. Se ela está diminuindo a altura, ó, diminuindo os valores de Y aqui, ela está descendo. Então, ela tem um F negativo. O F da curva aqui, vamos pôr aqui, do X, ele é negativo ali, ó, nessa região. Aí, quando chega aqui, ela atingiu o mínimo. Aí, ela vira o sinal e aí agora ela começa a subir. Quando ela começa a subir, aí significa que o F do X é mais, o F da função, que seria a derivada do F da função, né? Que seria a derivada segunda aqui. Aí ele vai subindo, 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 atinge um topo lá e depois ele começa a descer, quer dizer, ele atingiu o máximo. E aí você vê o seguinte, você sabe o seguinte, ó, que a derivada de uma função, ela diz qual é a inclinação de uma reta. Se eu tenho uma reta aqui, por exemplo, ó, vou ter um segmento de reta aqui. Essa reta ela tem uma inclinação em relação ao eixo X. E essa inclinação aqui é o θ. A inclinação da reta
nada mais é do que a derivada da função naquele ponto. E eu posso ter, por exemplo, no momento, essa reta, ela está sobre o eixo X. Aí eu teria uma reta assim. Eu posso ter uma reta fora do eixo X. Aqui é X. Posso ter uma reta aqui, ó, paralela ao eixo X. Qual é a inclinação dessa reta? A inclinação dela é Zero. zero. Então, a inclinação da reta, ela nada mais é do que a derivada da equação da função naquele ponto. Você escolheu um determinado ponto, aí você tem a inclinação da reta. Se eu tenho essa curva aqui, por exemplo, ó, se eu traçar se eu tomar a derivada nesse ponto, nada mais eu estou fazendo do que vendo qual é a inclinação da reta que passa por esse ponto. Isso é a derivada da função. Tá? Agora, quando você vai caminhando com essa reta, vai caminhando com ela, e vamos dizer que passou ali, vai caminhando com ela, ela chegou ali, ó, naquele ponto. Aí esse ponto, se você traçar uma reta passando por esse ponto, ela vai estar paralela ao eixo X. Se ela está paralela ao eixo X, significa que a derivada lá naquele ponto é zero. E lá ela está na altura, no ponto máximo, na altura máxima. Então ela atingiu a altura máxima lá. Então se eu pegar um ponto aqui e traçar uma reta passando por esse ponto, aí essa reta ela está paralela ao eixo X. Se ela está paralela ao eixo X, então a derivada nesse ponto tem que ser zero. E como é o ponto mais alto da função, é o ponto máximo. Se eu pegar aqui, por exemplo, aqui embaixo, ó, e traçar uma reta, essa reta também vai ser paralela ao eixo X. Em sendo paralela ao eixo X, significa que a inclinação dela é zero. Ou seja, que a derivada dela é zero. Agora, se eu já pegar aqui, por exemplo, ó, e traçar uma reta que passa por esse ponto, aí eu já vou ter uma inclinação diferente de zero. Então, quando é que uma curva vai ter máximo, vai estar no ponto máximo ou no ponto mínimo? Ela vai estar no ponto máximo ou no mínimo, ou ela vai ter máximo ou mínimo, se a derivada naquele ponto for zero. Tá? Então, ó, para verificar a existência de pontos críticos, que seria o ponto máximo ou ponto mínimo, você faz a derivada da função. Fez a derivada primeira. Se essa derivada for zero, ela tem máximo e tem mínimo. Aí depois você vai pegar e fazer a derivada segunda da função. Tá? Então, primeiro, volta aqui e repito. Ó. Você pega a função que você recebeu e aí você quer saber... Só um minuto, gente. Então, tudo bem. Retornando aqui. Então, ó, primeiro, você recebeu uma função e aí você quer saber se ela tem ponto crítico. Ou seja, tem máximo ou tem mínimo. Aí você faz a derivada dela e verifica se essa função zera em algum momento. Se ela zerar em algum momento é porque ela tem máximo ou tem mínimo.
Daí, uma vez que você verificou se tem máximo ou tem mínimo, você vai pegar e fazer a derivada segunda da função. Ao fazer a derivada segunda, aí você vai analisar onde essa função, onde essa derivada segunda é maior do que zero, né? Positivo. Onde ela for positiva, significa que ela tem ponto mínimo relativo. Onde a derivada segunda for negativo, aí significa que ela tem ponto de máximo. Tudo bem? Então, repito, ó. Primeiro você faz uma análise com a derivada primeira, nas situações em que ela é zero. Se ela for zero, em determinados pontos, significa que ela tem máximo ou tem mínimo. Ou seja, tem pontos críticos. Identificou que tem pontos críticos, aí agora você vai verificar se esses pontos eles são lá o máximo, se ele está lá em cima ou se vai estar na parte de baixo do gráfico. E aí, para essa análise, você verifica se a derivada segunda for positivo, for maior do que zero, o ponto é mínimo. Se a derivada segunda for menor do que zero, for negativo, o ponto é máximo. Tudo bem? Tudo bem, professor. Depois que você fizer essa verificação, aí você vai ter assim, ó, vai verificar se R altera ou não à medida que você trocar θ por θ mais 2π. Caso não haja alteração, aí você vai só variar o valor de θ até 2π, né? Porque aí vai dizer que ela não tem simetria. Bom, e aí agora, se a gente tem simetria em relação aos eixos coordenados e ao polo, aí seria aquelas situações que eu mostrei lá em cima, né? Você tem a situação aqui, por exemplo, de θ e menos θ. Aí você tem a simetria em relação ao eixo abscissa. Se você tem, na outra situação, você tem θ, e aí o outro aqui é π menos θ, né? Que é o ângulo todo aqui, descontado θ. Aí, nessa condição, a gente vai ter a simetria no eixo das ordenadas, no eixo y. Aí, se você tiver, por exemplo, a outra situação, você tem aqui um ângulo θ, você vai acrescentar π, ou seja, vai rotacionar isso π unidades. Ao acrescentar π aqui, você vai ter a simetria em relação ao polo, em relação à origem. Aí, ó, a simetria em relação ao polo, que é esse aqui que eu mostrei. Aí aqui, não tem nenhum tipo de simetria. E ao trocar o θ por θ mais 2π, aí você vai variar no valor de R. Então, nesses casos, seria como se a gente fosse para a situação aqui que a gente tem aqui da espiral. Porque daí você não teria nenhum tipo de π, nenhum tipo de relação, né, de simetria. E aí, ao fazer essa troca, muda o valor de R. Então, veja agora, as seguintes relações trigonométricas, elas são úteis para a gente fazer a nossa análise, né? Elas são importantes.
Ó, que eu mostrei lá. O cosseno de menos θ é igual ao cosseno de θ. E daí ele deu nessa situação aqui, quer ver? Você tem aqui o θ, aqui é o eixo x, o eixo y. Aí você tem aqui o menos θ. E aí, quando a gente faz a projeção disso aqui, aí você vai ter, eu queria, não sei como é que eu faço para trocar o sinal, mudar a cor, para conseguir. Aí isso aqui, ó, é o cosseno, tá? E aí, tanto faz o cosseno de θ ou o cosseno do menos θ, o valor é o mesmo. Então, é o que a gente tem aqui, ó, cosseno de menos θ é igual ao cosseno do θ. Agora, de 2π menos o θ. Tá? Eu tenho 2π, que é o ângulo todo, deu uma volta. E aí, se você desconta o θ, tá? Eu tenho um ângulo θ aqui. Então, o cosseno de 2π menos θ, que seria a volta toda, eu teria isso aqui, ó. E aí, aqui, o cosseno, o menos θ, tá? seria isso aqui, não, seria até aqui, ó, fechando a curva. Aí, se eu pegar o 2π e descontar o θ, eu vou ter esse ângulo aqui, ó. 2π menos θ. Tá? A volta toda é 2π. Aí, se eu descontar o θ, eu vou ficar com essa partezinha aqui embaixo. Então, o cosseno do θ, o cosseno de menos θ é equivalente ao cosseno de 2π menos θ, né? E aí, aqui você pode fazer aquele testezinho lá usando as relações trigonométricas de soma de arco, que dá cosseno de 2π, cosseno de θ. Aí lá na relaçãozinha das propriedades de soma de arco, de trigonométrico, quando aqui é menos, aí ele troca o sinal. Tá? Aí vai ficar o seno de 2π, seno de θ. Aqui, seno de 2π é zero, então toda essa parte aqui zero. O cosseno de 2π é 1. Então, tudo isso aqui vai ficar cosseno de θ. Tá? Para o cosseno de 2π menos θ. Então, agora, se você tiver... Isso equivale ao cosseno de 2π mais θ também, tá? Porque se você está aqui... Vamos ver se dá para eu trocar de novo, sem mudar. Não dá. Não deu. Vou fazer um novo desenho, eu acho. Eu estou aqui com o ângulo θ. Aí, a partir desse ângulo θ, se eu acrescentar 2π a partir daqui, ó, 2π é uma volta completa, então ele vai fechar aqui. Então, isso aqui vai ser 2π mais o ângulo θ, que é uma volta completa mais o ângulo θ. Então, ele vai parar aqui mesmo. Então, significa que o cosseno de 2π mais θ, o cosseno de 2π menos θ,
o cosseno de θ e o cosseno de menos θ têm o mesmo valor, tá? Porque eles têm a simetria aqui em relação a esse eixo. Já o cosseno de π menos θ é igual a menos cosseno de θ. Aí dá para você usar a propriedadezinha lá de novo, ó, das relações trigonométricas. Então fica, vai ficar o cosseno de θ, o cosseno de π e cosseno de θ. Aqui está menos, vai ficar mais. Seno de π, seno de θ. O seno de π vale zero, então puxa toda essa parte para zero. O cosseno de π é menos 1. Então, vezes o cosseno de θ vai ficar menos cosseno de θ. Então, de fato, aqui, ok. A mesma ideia você aplica para o seno, tá? Ó, o seno de menos θ, conforme a gente mostrou ali em cima agora há pouco, eu tenho θ aqui. Se eu fizer a projeção dele aqui, aí eu vou ter o seno, que é esse comprimentozinho aqui. Se eu fizer a projeção, se eu fizer o menos θ, que é indo no sentido anti-horário, ou no sentido horário, a projeção aqui dá esse pedacinho aqui, que é o seno. Aqui em cima é positivo, aí embaixo é negativo. Então, o seno de menos θ é igual a menos o seno do θ. Tem o mesmo valor, só que com sinal contrário. Aí o seno de 2π menos θ, eu posso aplicar a propriedadezinha lá também, né? Para verificar. Seria aqui, por exemplo, vou botar para lá. Que é o seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Então, é só seno de 2π, cosseno de θ. Aí no seno mantém o sinal. Menos seno de θ, cosseno de 2π. Aí o seno de 2π é zero. O cosseno de 2π, esse aqui vale 1. Então vai ficar 1 vezes menos seno θ, menos seno θ. Aí essa propriedadezinha aplica aqui também, e você vai ver que o seno de π menos θ é igual ao seno de θ. Tá? Porque onde você vai ter o seno de π menos θ? Você vai ter assim, ó. Você tem o gráfico. Aí aqui você vai ter o θ. O π menos θ, o π é essa volta completa, essa meia volta completa. O π menos o θ vai estar aqui, ó. Aqui você tem π menos θ. Então, ó, o valor deles aqui, o comprimento que a gente tem para o seno aqui, é o mesmo. Ó, deixa eu pegar o azulzinho. Azul, verde, vermelho. Esse comprimento aqui é o seno. Tanto faz do θ quanto do π menos θ. Agora, se você fizer os... cadê ele? Aqui. O seno do θ e do π menos θ tem o mesmo valor. Está aqui, que é esse. Ó. Agora, se você pegar, por exemplo, você está aqui em θ e acrescentar uma volta completa, que é 2π, ele vai sair daqui, deu a volta completa e parou aqui de novo. Então, aqui é 2π mais θ.
Eu peguei, saí do θ, dei uma volta completa e cheguei no θ de novo, que foi uma volta completa. Então, significa que o seno do θ aqui tem o mesmo valor que o seno de θ mais uma volta completa. E essas coisas são importantes para a gente analisar a equação. Por exemplo, agora eu vou receber uma equação aqui. Ó. R igual a cosseno de 2θ. Aí a gente precisa fazer uma análise com esse cara. Se ele tem simetria, se não tem, se tem onde se ele vai ter ponto máximo ou ponto mínimo, porque aí a partir de então a gente vai desenhar a figura que representa ele. Então, ó, R é igual a cosseno do θ. Aí você vai verificar, por exemplo, que o cosseno de θ é igual ao cosseno de menos 2θ, né? Então, ele tem simetria em relação ao eixo X, tá? Se você trocar, porque aí aqui a gente tem π menos θ também, para ver se tem simetria no π sobre 2. Então, ó, o cosseno de 2 vezes troca o θ por π menos θ, distribui a multiplicação aqui, aí a gente vai ter cosseno de 2π menos 2θ. Aí você vai aplicar essa propriedadezinha que a gente aplicou lá, né, para ver. Então, se eu tenho cosseno de 2π menos 2θ, aplicando aquela propriedade lá, a gente vai chegar que ele é igual a cosseno de menos 2θ, que é igual a cosseno de 2θ. Tá? Aplicando lá, aí você tem lá cosseno de 2π menos 2θ. Aí você faz o cosseno de 2π, cosseno de 2θ. Aí aqui está mais, está menos, vai para mais. Seno de 2π, seno de 2θ. Aí aqui o seno de 2π é 0. O cosseno de 2π é 1. Vezes o cosseno de 2θ. Isso aqui tudo dá cosseno de 2θ. Então, cosseno de 2 vezes π menos θ vai ser cosseno de 2θ. Que aí a gente já viu que o cosseno de θ é igual a cosseno do θ é igual a cosseno de menos θ. Se eu acrescentar 2 aqui, 2 ali, vai continuar sendo igual. Né? Então, cosseno de 2θ é igual a cosseno de menos 2θ. Então, como tem essa igualdade, significa, então, que existem simetrias. E aí, quais seriam as simetrias? Elas são simetrias em relação ao polo e em relação aos eixos. E aí, nesse caso, como o arco é duplo, o cosseno de θ é igual a cosseno de menos 2θ. Então, nesse caso, a simetria dele, nesse caso, 2θ e menos 2θ. Então, ó, aqui eu tenho simetria em relação ao eixo X. Nesse outro caso, ó, π menos θ. Você vê que o π menos θ aqui é a simetria em relação ao eixo Y. Onde tem um mais bonitinho aqui, menos feio. Aqui eu tenho θ, aqui eu tenho menos π menos θ. Então, é a simetria em relação ao eixo Y. Então, como substituir por π menos θ aqui, que seria para verificar a simetria em relação ao eixo Y,
Aí a gente desenvolveu e verificou que chegou nisso. Então, aqui ele tem simetria em relação ao eixo Y. Mesmo sendo cosseno, tá? Aí aqui seria o 2 vezes π menos θ. Que é o arco duplo. Então, ele tem simetria aqui. Aí o outro que a gente verificou aqui, o cosseno de π mais θ. O π mais o θ, aqui, ó, dá a simetria em relação ao polo. Tá? Aí se o cara tá aqui o θ, aí o menos θ tá para cá. O que eu acrescentei, tá θ, desculpa. Aqui tá o θ, aí o π mais o θ. Acrescentando o π mais o θ, eu tenho a simetria em relação ao polo, né? Em relação a essa origenzinha. Então, tem aqui, o cosseno de 2 vezes o π mais o θ. Eu fui aqui no arco que a gente recebeu no exemplo, no lugar que tem o θ, eu fui fazendo os testes. Primeiro, no lugar do θ, eu coloquei positivo e depois eu coloquei negativo. E eles são iguais porque o cosseno é uma função par. Depois eu fui no lugar, aí com isso eu vi que tem simetria em relação ao eixo X. Aí eu fui e peguei a outra, que seria a simetria em relação ao eixo Y. Aí eu fiz o teste. 2 vezes π menos θ, que seria a simetria no eixo Y. A gente fez o teste e verificou que tem a igualdade, de fato. Então, nesse caso, ele é assimétrico em relação ao eixo Y. Agora, eu vou para a simetria em relação ao polo, tá? Que é, se eu estou aqui, acrescento o π, aí eu venho aqui para baixo. Aí esse ângulo todo é π mais θ. E aí, de novo, cosseno, no lugar do θ, acrescentei π mais θ, para ver se tem simetria no polo. Aí a gente fez. Distribuí a multiplicação, apliquei essa propriedadezinha, distribuindo a multiplicação aqui, aí ali seria menos, por exemplo. Aí essa parte aqui zero, e aqui vai ficar o cosseno de 2 θ. Então, veja que o cosseno de 2 vezes o π mais θ é cosseno de 2 θ. Então, ela tem simetria em relação ao polo. Tem um ângulo que está aqui, tem simetria para cá. E aí, com isso, logo existem simetrias em relação ao polo e em relação aos eixos X e Y. Agora a gente vai verificar se ela tem máxima ou se tem mínimo. Para verificar se tem máximo ou mínimo, eu vou pegar essa equação e derivar em relação a θ. Então, derivar R em relação a θ, então tem a derivada de R em relação a θ é igual. Derivada do cosseno é menos seno vezes a derivada do arco. Então, derivei cosseno, deu menos seno. Derivei o arco, que como é 2θ, em relação a θ, deu 2. Aí logo, aí você vai verificar o seguinte, eu preciso agora verificar se isso aqui em algum momento é igual a zero, certo? A gente verificou, viu ali em cima, que a gente precisa que a derivada seja igual a zero. Então, eu preciso verificar se isso é igual a zero. Então, vou pôr aqui. Verificar. Aí eu vou ter, menos. Aqui é o F' igual a zero, só para a gente lembrar, tá?
F' do θ igual a zero. Então, a gente vai ter aqui menos 2 seno de 2 tetas tem que ser igual a zero. Como aqui é 2, obviamente ele já não zera mesmo, né? Porque já é 2, aí resta para o seno de 2 tetas ser zero. Então, daqui a gente vai ter que o seno de 2 tetas igual a zero. Aqui, como eu vou pôr que é igual a zero, tanto faz ser o menos seno, menos, né, quanto ser mais. E aí, multiplica por menos, fica mais mesmo. Em que condição o seno é zero? Enfim. Fala. Pi? Em π, tem algum lugar mais? 2π. 2π. Tem mais algum? Eu acho que toda vez que multiplicar por π, não, 2kπ, alguma coisa assim. Isso. Então, teria assim, ó. O seno de 2θ vai ser zero quando a gente tiver o seguinte, ó. Aqui, quanto é que vale o seno? Vale zero. Vale zero. Tá? Então, em 0 grau, o seno é zero. Aqui, Zero. é zero também. Então, ó, se eu dei a volta aqui, zero, ali é zero. Saí, o seno era zero, né? Que é o comprimento dele aqui no eixo Y. Então, em 0 o seno é zero, em π o seno é zero, e em 2π ele é zero também. E se eu der continuar em 3π, ele continua sendo zero. Se eu continuo em 4π, ele vai continuar sendo zero. Se eu continuo em 5π, também. 6π, também. E aí, infinitamente. Você fica rodando aqui, aí ele sempre vai ser zero quando estiver em cima do eixo X. Tanto aqui na direita quanto lá na esquerda. Então, a gente diz assim, ó, aí você tem aqui, ó, uma sequência aqui, que seria em 0, π, 2π, 3π, 4π, e continua. Até kπ, né? E esse k sendo um número inteiro. Mas aí você tem o seguinte, ó. Se eu pegar aqui 2π, 2 aqui, θ igual a zero. Então, aqui, passando o θ, o 2 para dividir, o θ é zero. A gente viu que ele é em π também. Então, 2θ é igual a π. Então, θ é igual a π sobre 2. Aí, se eu for para 2π, aí eu vou ter que 2θ igual a 2π. Se for em 3, 2θ igual a 3π sobre 2. E vai girando, tá? Então, aí eu vou pegar essa primeira aqui, ela vai representar todas, tá? Então, aqui o θ é igual a k vezes π sobre 2. Aí, se o k for zero, isso aqui vezes zero dá zero. Se o k for 1, dá π sobre 2. Se o k for 2, dá 2π sobre 2, que vai para π. Se o k for 3, vai dar 3π sobre 2.
Se o K for 4, aí assim vai girando, beleza. Então, em todas essas situações aqui, você tem que a função vai ter máximo, ela vai ficar girando assim. Uma hora ela tem máximo, outra vai ter mínimo. Vai ter máximo, vai ter mínimo, vai ter máximo, vai ter mínimo. Porque ela é uma função trigonométrica, né? Que ela vai... ela é periódica, quer ver? No Symbolab. Professor, então o máximo dela vai ser em 1 e o mínimo em menos 1? Oi? O máximo dela vai ser em 1 e o mínimo em menos 1? A gente vai ver ali, porque na verdade é com arco duplo ali, né? Assim, 2 θ. Ali, ó. À medida que ela for girando aqui, uma hora ela vai ter máximo, outra vai ter mínima. Vai ter máximo, vai ter mínimo, vai ter máximo e mínimo. Aí, como você disse, seria em menos 1 e 1, né? Que é o ciclo, ele tem 1 e menos 1 de giro. Então, descobrimos aqui que ele tem máximo e tem mínimo. Aí depois, tá? Já está descoberto. Ó. Então, a gente vai ter que verificar depois onde a derivada segunda é negativa e onde a derivada segunda é positiva. Tá? Então, ó, descobrimos que tem máximo e tem mínimo, fazendo a derivada primeira igualando a zero. Agora a gente faz a derivada segunda. Então, ó, a derivada primeira deu menos 2 seno de θ. A derivada segunda aqui, ela vai ter menos... A derivada do seno é cosseno de 2θ, porque ali é 2θ, vezes a derivada do arco. Então, é 2 vezes o 2 dali deu 4. Aí agora eu tenho que verificar onde isso aqui é positivo e onde é negativo. Tá? E aí você vai ter lá e menos 4 cosseno do θ, cosseno de 2θ, aí tem que ser menor do que zero, ou seja, tem que ser negativo. E aí, onde ele vai ser negativo? Aí você vai fazer a verificação. Tá? E aí eu posso até passar esse 4 lá para o outro lado. Aí ele inverteria o sinal aqui. Mas aí você vai fazer a substituição do ângulo θ. E aí, quando você tiver essas situações, em 0, π, 2π, 3π, aí você vai ter o arco, né, vai ter o ponto máximo aqui. Aí, quando você tiver em π sobre 2, 3π sobre 2, tal, 5π sobre 2, aí você vai ter que a derivada segunda é negativa. Tá? Então, só para fazer um teste, aí a gente teria aqui, por exemplo, em 0, menos 4 vezes cosseno de 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0. Cosseno de 0 é 1. Então, fica menos 4. Em π, 2 vezes π dá 2, dá 2π. 2π é 1. Então, sempre que fechar lá a volta completa, em 0, aí depois 2π, aí vai dando 4π, 6π. Então, sempre que fizer a multiplicação aqui desses ângulos, vai dar o ponto máximo lá da curva. E quando tiver aqui em π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, aí você vai ter o ponto mínimo, que ela vai fazer a curva lá embaixo. E aí, outra informação é quando o θ for π sobre 4, aí o R vai ser 0, que esse é o comprimento nulo lá para a curva. Né? Então, significa
porque a curva vai passar pelo polo quando θ for π sobre 4. E aí, e R não se altera ao trocar θ por θ mais 2π, né? Como aqui já é arco duplo, se você trocar θ por 2π, aí você vai ter ângulo par aqui, né? Que 2 vezes θ e 2 vezes 2π, vai dar 4π. Então, vai continuar o cara mais o θ mais uma volta completa. E aí, depois, a partir disso, constrói o gráfico, né? Que aí, à medida que você vai dando valores para o θ aqui, se for 0, você vai ter o cara com comprimento unitário aqui, ó. Aqui, quando o θ é 0. Zero grau. Aí, quando for π sobre 3, aí você vai substituindo aqui, ó. 0 para o θ, você tem R1. Π sobre 6 para o θ, aí você substitui lá, ó. Deixa eu trazer ela para cá. R cosseno de 2 θ. É isso mesmo ali, né? R cosseno de 2 θ. Então, você tem, ó lá. Se o θ é 0, então R é cosseno de 2 vezes 0, que é cosseno de 0. De novo, para construir o gráfico, você vai dando valor, tá? Se for π sobre 6, aí o R é igual cosseno de π sobre 6. Então, vai ser 2 vezes π sobre 6, né? 2 vezes π sobre 6, 2 dá π sobre 3, cosseno de π sobre 3. Cosseno de π sobre 3 é 0,5. E aí, assim, você vai fazendo com os outros. Aí, se você tem R, quando é π sobre 4, então, ó, cosseno de 2 vezes π sobre 4. Simplificando, dá cosseno de π sobre 2, que é em cima do eixo Y. E aí, com isso, a gente tem o cosseno vale 0. Então, ele vai saindo. À medida que você vai atribuindo valores aqui, aí você vai tendo uma rosácea aqui, ó. Ele vai rodando, ó. Ele vai rodar aqui, aí depois ele vai fazer isso daqui, ó. Como você viu aqui, ó. A gente viu nos nossos testes aqui, ó, que ele tem simetria no eixo X. Se ele tem simetria no eixo X, ó, quando a gente trabalhou com ele aqui no primeiro quadrante, primeiro momento aqui, aí só aqui ele já fez isso aqui, ó. Como ele tem simetria no eixo X, significa que eu não preciso ficar construindo as outras, né? Então, já sei aqui que ele vai fazer esse mesmo desenho aqui embaixo. Aí a gente viu também, ó, no nosso teste, que se a gente aplicar a simetria no eixo Y, π menos θ, que é a simetria no eixo Y. A gente aplicou ali π menos θ, aplicamos no lugar que tinha... Cadê? Me perdi aqui. No lugar que tinha o θ, eu coloquei π menos θ, que era para verificar a simetria no Y. Aí a gente verificou que existe a igualdade. Como tem igualdade, significa que ele tem simetria em Y. Aí, então, se ele tem simetria em Y, e aqui em Y ele faz esse desenho aqui, então ele vai ter o reflexo dele aqui do outro lado.
E aí, depois a gente verificou que ele tinha simetria no polo. No polo é quando você acrescenta π mais θ, né? E aí você está em π, aí mais θ, e você vai ter esse cara aqui, simetria no polo. Aí a gente fez o teste. Fez o teste aqui, ó. No lugar que tem o θ aqui, nós acrescentamos π mais θ. Desenvolvemos o procedimento e verificamos que isso é igual a cosseno de 2 tetas. Então, ela existe simetria em relação ao polo. Se existe simetria em relação ao polo, eu não preciso continuar desenvolvendo aqui. Se eu continuar desenvolvendo aqui, eu vou encontrar a rosácea, tá? Mas se eu verifiquei, fiz aqueles testes, aí eu já sei, por exemplo, se ela tem simetria em relação ao polo, e aqui é o polo, e aqui eu tenho esse desenho, então eu vou ter o mesmo desenho do lado de cá. E vou ter o mesmo desenho que está aqui no Y embaixo, vou ter aqui em cima. E aí a gente tem, então, ó, nessa primeira condição, que a gente tinha aqui, né, antes de eu completar aqui, eu tinha uma rosácea, um início, um gráfico, para cosseno de 2 tetas, para ele indo de 0 até π sobre 2. E aí, quando a gente completou ela aqui, aí significa que eu tenho a rosácea aqui com o θ variando de 0 a 2π, quer dizer, ele fez uma volta completa. E se você continuar, aí ele vai refazer o desenho de novo. Vai refazendo isso aqui. Entendido? Entendido, professor. Então tá bem. E aí, aqui tem um outro exemplo, mas vou deixar para a próxima aula, então. Aí nós paramos aqui nesse. E aí, daria para vocês fazerem também isso aqui, né? Treinar com ele aqui. Aí tem outros desenhozinhos aí, vai treinando. Trabalha com eles, vai montando ali. E a gente vê na próxima aula. Deixa eu ver aqui se tem um exercício. Tem, faz para nós aqui, para a próxima aula, esse daqui, ó. Tá? O exercício A, Beleza, professor. da página 9. Combinado? Combinado. Então tá. E aí, como a gente já passou das 17h20 aqui, aí eu vou encerrar aqui a gravação. Interrompo.